Muito bem, a primeira pergunta de hoje é do ouvinte Abraão. Ele diz aqui ao pastor que esteve visitando uma certa denominação e chegando lá ele foi surpreendido pelas reações que estavam acontecendo no culto. As pessoas estavam sentindo arrepios, estavam pulando, e o pastor que dirigia ali a reunião disse que isso era do Espírito Santo. Então Abraão achou muito estranho e está perguntando ao pastor o que dizer disso, pastor. Eu tenho a dizer que eu partilho do seu ponto de vista. E por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, que o nosso culto a Deus deve ser realizado ou celebrado com decência, com ordem. Repetindo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Leia todo o capítulo, meu prezado ouvinte, se você puder fazê-lo. Diz o texto bíblico, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esse mais, que é adversativa, está alertando aos membros da igreja que determinadas colocações de eles falarem todos ao mesmo tempo, línguas estranhas, outros gritarem, e um porte que não é próprio de um ambiente onde se cultua a Deus. E Paulo chega a dizer assim, se um indulto entrar no meio de vós e todos estiverdes falando línguas estranhas, não dirá que estáis loucos? Ora, que consideração! Então façamos, como diz a Bíblia Sagrada, com decência e com ordem. Agora tenhamos conhecimento também, esse negócio de dizer que eu não posso me controlar quando eu recebo o Espírito Santo. Isso também não tem base bíblica. Está escrito também no capítulo 14, o espírito dos profetas é sujeito ao profeta. Nós temos consciência do que está ocorrendo conosco. Não perdemos a consciência como pode ocorrer em sessões espíritas, que a pessoa perde a noção do que está fazendo. Então esse negócio de arrepio, de pula, pode agradar o pastor, mas não é orientação do Espírito Santo. A próxima pergunta é da ouvinte Ana Lúcia. Ela pergunta ao pastor como deve fazer para receber o batismo com o Espírito Santo. Quero dizer à nossa irmã, Ana Lúcia, que para receber o batismo com o Espírito Santo não há segredo, há orientação. Então nós, retornando ou indo à palavra de Deus, em dois lados, em duas passagens bíblicas, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, em Lucas, capítulo 11, o Senhor Jesus dizendo o que para fazer para receber o batismo com o Espírito Santo. Diz assim, repetindo Lucas, capítulo 11, versículo 5 em diante. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo se for procurá-lo à meia-noite? E lhe disseram, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo do caminho e não tenho que lhe apresentar. Se ele respondendo dentro e disser, não me importune, já está a casa fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo, agora a partir do versículo 9, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Agora prestemos atenção no versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quanto mais. Ora, minha irmã Ana, então, é ter paciência e continuar perseverando. Agora, a primeira vez que um grupo de pessoas recebeu o Espírito Santo está no livro de Atos, do capítulo 1 e 2 em seguida. Vamos ler essa passagem bíblica para deixar bem claro. Ó. Abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ver nos versículos 3 e 4 o que aconteceu com Jesus depois de ressuscitado. Diz o texto bíblico que aos quais também depois de ter padecido, falando de Jesus, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então aqui está dizendo que depois de ressuscitado, no primeiro dia da semana, Jesus permaneceu 40 dias ainda entre os apóstolos. E no 40º dia, então, ele ascendeu, como lemos logo em seguida, a respeito da ascensão de Cristo. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então você considere que Jesus subiu 40 dias depois de ressuscitado, os seus seguidores voltaram para Jerusalém, por ordem de Jesus, não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Agora, no capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos a ocorrência. Diz assim no versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então está aqui, nesse dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, ou da festa da Páscoa, que Jesus celebrou na mesma noite em que participou da ceia, e no dia seguinte ele já estava condenado à morte, numa sexta-feira, que realmente morreu. Os discípulos tinham a ordem: não saiam de Jerusalém. E eles esperaram então mais 10 dias, porque o dia de Pentecostes, mais 40, cumpria 50 dias. Então diz, todos foram cheios do Espírito Santo
E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então observe bem, meu prezado ouvinte, minha prezada irmã. Essa expressão que aparece aqui, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então ali não estava havendo uma algazarra, cada um faz o que quer, fala o que quer, grita o que quer, pula o que quer. Ordem. Só agiam na medida que o Espírito Santo permitia. Falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia. E aí está a ordem de Deus nesse particular, que às vezes nós, para demonstrarmos um tipo de espiritualidade sem base bíblica, fazemos questão de agir ao contrário. Então, hajamos de acordo com a palavra de Deus. E a nossa irmã Ana, vai receber o que ela está esperando. Perseverança e buscar a Deus, como fizeram 10 dias dentro do cenáculo, orando em seguida. A próxima pergunta é do ouvinte Norberto. O Norberto fala aqui também sobre a realização do culto e fala sobre uma música muito cantada na igreja. O Norberto, ele diz aqui que ouviu de um louvor que Deus não é só Deus, ou melhor, que Ele é Deus de perto e não de longe. E aí o Norberto disse que em Jeremias 23, verso 23, está dizendo o contrário. Diz assim: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então Norberto pergunta: o que dizer sobre louvores que não estão baseados na Bíblia, pastor? A receita está aqui na Bíblia, no capítulo 12 de Romanos. Diz o texto bíblico como deve ser o nosso procedimento, orientados pela Bíblia e pela ordem que Deus determina, como estejamos fazendo a sua obra. Diz a Bíblia, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui está mostrando que o culto que prestamos a Deus é um culto racional, um culto inteligente. E quando se torna inteligente? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, o que nós temos observado em algumas igrejas, o ritmo da música, do cântico com o qual determinadas pessoas querem louvar a Deus. Normalmente a mocidade tem preferência por isso. Ritmo. Palavras do hino que não enaltecem a Deus, falam de assuntos secundários. E isso tudo não agrada a Deus, é o que está ocorrendo. Vamos deixar de lado esse negócio de atender todas as pessoas, mas vamos dar preferência à ordem de Deus que está aqui. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados para saber qual é a boa, agradável vontade de Deus. Onde eu encontro essa vontade? Na Bíblia Sagrada. Então, é essa palavra que eu tenho que seguir. Eu tenho que obedecer. E com isso queremos dizer que vamos voltar a ter hinos cuja letra glorifica o nome do Senhor Jesus. Por exemplo, eu me lembro desde criança, praticamente, o hino da harpa cristã, hino 42, que beleza! Saudai o nome de Jesus.
saudai o nome de Jesus. Ora, é um hino que está glorificando o nome do Senhor Jesus. Anjos vos prostrai. Anjos vos prostrai. O que significa? Que Cristo está sendo glorificado pelos anjos e também por nós. Então, exaltamos o nome de Jesus, realçamos a obra salvífica que ele realizou por nós. E estamos dentro do padrão da Bíblia Sagrada, sem precisar correr atrás de imitações de fora. Hoje se pergunta a você que você é crente? Sou. Que denominação você é? Eu sou gospel. Eu sou gospel. Eu não sei o que quer dizer isso. A pessoa fica indagando. Gospel é uma palavra inglesa trazida pelos americanos, espalhada pelo mundo inteiro, que chegou aqui ao Brasil. Então vamos cantar um hino gospel. E aí está a mocidade toda empolgada, porque é um hino gospel, não é um hino baseado na Bíblia Sagrada. É o gospel, é o que o povo quer ouvir. E que nós também queremos ouvir na casa de Deus. Está errado. A próxima pergunta é da ouvinte Rosa. Ela faz um relato aqui sobre um cachorro que ela tem, que está muito doente, está sob tratamento médico, veterinário. O veterinário diz que está dando medicamentos ao animal para que os seus rins voltem a funcionar. Se não der certo, o animal deverá ser sacrificado para que não fique sofrendo. Muito bem, então a Rosa pergunta ao pastor com relação a esta eutanásia para animais. Nós aprendemos na lição desse trimestre da escola dominical sobre a eutanásia e sobre o aborto, duas práticas que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Então agora a pergunta da Rosa é até uma pergunta interessante, se a eutanásia para animais é correta, pastor. A palavra eutanásia é formada de dois vocábulos. Eu, referindo-se à pessoa. E tanásio, atanásio, vem do grego thanatos, que significa morte. Então, ao citar eutanásia, eu vou abreviar o sofrimento dessa pessoa. No Brasil é crime praticar eutanásia, a menos que o governo não saiba. Mas existem países, como o país a Holanda e outros países, que praticam normalmente a eutanásia, com consentimento até dos parentes. Bom, não vamos julgar a situação de cada qual, porque não compete. Mas, à luz da Bíblia Sagrada, não é lícito abreviar a vida de uma pessoa. Diz o livro de Eclesiastes 3, versículo 3, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Vamos deixar as coisas na mão de Deus. Agora, quanto aos animais, eu admito que não exista nada que regulamente essa posição que está sendo aqui aventada. O que eu posso citar, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 10, o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Então veja aqui na primeira parte desse versículo. O justo tem consideração pela vida dos seus animais. Chegou um ponto, como diz aqui o próprio médico, que a autoridade maior opina por isso. Porém, isso fica a critério da própria pessoa que é o dono. Agora, deixar um animal sofrendo, sabendo que não existem possibilidades de cura, aí também tem o lado da misericórdia. E aí fica a critério da própria pessoa. Só citamos a Bíblia. Me parece que essa senhora cuida bem do seu animal, porque tenha esse cuidado de chamar até médicos para o animal, ela está agindo corretamente. E no que concerne a medida, é critério pessoal.
Muito bem, a próxima pergunta é do ouvinte Antônio, do bairro Estuário. Ele cita o texto de Lucas 8, verso 10. Por que o Senhor Jesus falava por parábolas, pastor? Lucas, capítulo 8, verso 10. Nós queremos dizer que, aqui no texto de Lucas, capítulo 8, versículo 10, Jesus saía com seus discípulos acompanhando-o. À medida que ele caminhava, iam juntando pessoas curiosas e outros esperando um milagre da parte de Jesus. E assim havia pessoas também que eram os chamados fariseus, saduceus, que eram membros de seitas nos dias de Jesus, que o único interesse deles era achar algum erro nas mensagens que Cristo transmitia, para tê-lo de que acusar. Então Jesus, sabendo que entre os seus ouvintes havia pessoas com má intenção, ele passava a falar por parábolas e dizia assim, os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas por que então impedir que ele entenda? Porque a pessoa não tem a ideia, a vontade de seguir a Cristo, sabendo mais da verdade bíblica, essa pessoa vai ser mais castigada no dia de juízo. Pouco soube, pouco castigo. Soube muito, não ligou, muito castigo. Pecador consciente. A próxima pergunta, ele cita aqui o texto de Mateus 27, 52 a 53. Ele fala aqui sobre chamar o próximo de irmão. O Antônio diz que as pessoas que não têm a Cristo, não têm o Espírito Santo, elas não se tornaram uma nova criatura, não nasceram de novo, não são parte, não fazem parte da salvação. Então, como eu vou me referir a uma pessoa que não é crente e chamá-la de irmão? Então, ele pede para o pastor explicar esse texto. Nós temos que dizer que o Antônio está correto. Jesus diz, está escrito na Bíblia, fazei bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que é um doméstico da fé? É um membro da igreja, que pode não ser da nossa, mas ele tem a mesma convicção, segue o mesmo Jesus que nós seguimos. Então é um doméstico da fé. Esse nós podemos chamar de irmão se tivermos a intimidade de fazer perguntas e respostas nesse campo. Do contrário, cumprimente com um bom dia, boa tarde, como vai o senhor, sua esposa está boa, e seus filhos estão bem. Trate com essa amizade como um ser civilizado e citadino, e não precisa tratar de modo impróprio e indiferente. Muito bem, nós temos aqui rapidamente uma última pergunta, consideramos ela muito importante. Vamos dar essa preferência aqui. NQI Mulher, ela fala aqui sobre o seu marido que ainda não é crente, pastor, mas ele deseja ser crente. Só que ele reparou lá que na rua onde eles estão, tem muitas igrejas. Tem igrejas que estão coladas uma na outra, divididas apenas por paredes. E aí ela pergunta aqui, qual a igreja a seguir? Qual a igreja certa para ser membro, pastor? Qual igreja o seu marido deve frequentar diante de tantas igrejas que existem hoje nos bairros aí de várias denominações, nomes já tradicionais, como nós sabemos, mas outros nomes novos, diferentes? Qual orientação o senhor daria, então, para o esposo dessa nossa irmã que quer ser crente, quer ser membro de igreja? Bom, nós temos o exemplo do carcereiro de Filipos, que a princípio era inimigo dos apóstolos que foram levados para a cadeia. Ele era o que tomava conta da cadeia.
e foi açoitado por esse homem. Colocado num tronco lá no final escuro do cárcere. Mas à meia-noite eu vi um brado. Aliás, houve um terremoto e as portas das prisões se abriram e o responsável, carcereiro, logo pensou em se matar. Mas Paulo deu um grito com ele: não faças tal. Nós todos estamos aqui, ninguém fugiu. Ele ficou animado e fez uma pergunta para Paulo, inesperada: Senhores, que devo fazer para me salvar? Resposta incontinente. Incontinente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família, tua casa. Naquela mesma hora da noite, levou os 2 servos de Deus para sua casa, lavou, tomaram banho, jantaram, e diz o texto que eles se alegraram. Então, fundamentalmente, fazer como o apóstolo Paulo: quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana. Mas outra coisa não quis saber, senão Jesus Cristo e este crucificado. Quem disser que o evangelho que Paulo pregou, como em Atos, em 1 Coríntios 15, 3 e 4, qual é a doutrina? Cristo morreu por nossos pecados. Meu ouvinte, você é um pecador. Nós todos somos pecadores. Nós todos precisamos de Jesus. Então saiba que se você quer salvação, só tem um jeito. É Jesus. Morreu por nossos pecados. Depois foi sepultado, foi observado depois de ressuscitado no 3º dia por mais de 500 irmãos, e aí mandou que pregasse esse evangelho. Evangelho que fala de Cristo que veio salvar. Para salvar, ele morreu por nós. Na cruz ele carregou nossos pecados. Ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Mandou pregar evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não olhe para a placa de igreja. Veja lá primeiro o que é que estão pregando nessa igreja. Se pregar diferente do que eu disse, não tem base bíblica.